O governo Jair Bolsonaro teria tentado trazer para o Brasil joias que teriam sido dadas como presente da Arábia Saudita ao então presidente e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Essas peças estão avaliadas em 16 milhões de reais e ficaram presas na alfândega. A informação é do jornal O Estadão. Repórter Luciana Verdolim de volta por aqui com a gente ao vivo. Luciana, por que as joias foram apreendidas? O que mais se sabe sobre esse caso que vem repercutindo bastante no país? Olha, desde ontem só se fala nisso aqui em Brasília. O que foi esse problema? Foi um presente que supostamente teria sido dado pela Arábia Saudita nas mãos do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ao Estadão, o ex-ministro de Minas e Energia disse o seguinte: trouxe para o Brasil uma embalagem, uma caixa, ele não sabia o que tinha dentro, por isso eles só ficaram sabendo, tanto o ex-ministro quanto a comitiva, quando chegaram ao aeroporto aí de Guarulhos, quando eles desembarcaram e tiveram que passar pela alfândega. As joias são um colar, brinco, anel e relógio de diamantes e valeria, como você já antecipou, 16 milhões e meio de reais. O ministro disse que as joias seriam da primeira-dama, não porque foi informado a ele, mas sim porque se trata de colar e brincos e talvez o relógio seria um presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi questionado porque isso não foi informado, pelo jornal Estadão. O ex-ministro foi questionado porque o governo não teria notificado, informado o recebimento desses presentes. O ex-ministro disse que, na verdade, ele não tinha conhecimento do que se tratava aquela embalagem. Por isso, essas informações deveriam ser feitas, a notificação deveria ser feita quando a comitiva retornasse ao Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro não estaria nessa viagem à Arábia Saudita, apenas o ministro e a comitiva dele. Isso foi em outubro de 2021. Vale ressaltar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, pelas redes sociais, ele disse o seguinte, que essa denúncia pode se configurar crimes de descaminho, peculato, lavagem de dinheiro, entre outros possíveis delitos. E a investigação será pedida pelo Ministério da Justiça na próxima segunda-feira. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro utilizou as redes sociais ontem para se pronunciar sobre o assunto. Ela disse o seguinte: quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Vocês estão longe mesmo. Uma crítica à imprensa, ela disse: estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória. Foram as afirmações da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que nunca teria recebido o presente, uma vez que que a caixa não conseguiu sair nem lá do aeroporto de Guarulhos. A matéria do Estadão, Cláudia, a Adriana, ainda afirma que o ex-governo teria tentado, pelo menos por 4 vezes, liberar aquele material. Por que ele ficou apreendido? Porque não foi declarado e quando uma pessoa entra com uma joia no país, é preciso pagar imposto sobre esse produto, o que seria cerca de 50% do valor da peça. E 25% de multa por não ter notificado a entrada desses produtos no país, o que daria mais de 12 milhões de reais. A expectativa é de que essa polêmica ainda tenha muita repercussão aqui no meio político brasileiro. As investigações do novo governo começam na semana que vem e não houve, pelo menos, nenhuma declaração ainda oficial com relação ao ex-governo do presidente Jair Bolsonaro. Bom, é claro que a gente vai seguir acompanhando. Valeu, Luciana. Nelson Kobayashi, o que é importante destacar nessa notícia, hein? É importante destacar de que isso precisa ser muito bem investigado, A que título veio essa doação de joias tão preciosas, milionárias, 16 milhões de reais? É uma doação muito grande que precisa de alguma justificativa. Ninguém é tão bondoso assim de maneira gratuita. Mais do que isso, primeiro, por que é que isso não foi declarado ao fisco, aos órgãos que precisavam saber a respeito da entrada dessas joias no Brasil? Se isso não foi declarado, por que é que isso não foi fruto do imposto e da multa necessária? Por que isso não foi pago ao fisco brasileiro? Tudo isso ainda vai demandar muita investigação. Um vídeo